Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Chegou sábado, 1º de novembro. Começa mais um mês, né? Graças a Deus por isso. E fico muito feliz por nós vencermos mais um mês, mais uma batalha, mais um desafio já pronto. Estamos aí para poder finalizar, né? Entre esses 2 meses que agora faltam 2 meses para a gente poder terminar aí o nosso trabalho de 365 dias dando com Deus. Lembrando que ano que vem estaremos falando sobre o livro de Jó, né? Então você é meu convidado para estar conosco. Você que já assinou o canal, já inscreveu no canal, sinalize o sininho para vocês receberem as notificações. E você que não inscreveu, além de inscrever, sinalize também o sininho, ok? Hoje o tema é a questão definitiva. A questão definitiva. A leitura nossa está em Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 35, que diz assim a nossa história. Fred Milder é um dos homens mais ricos do mundo. Suas lojas Milder foram as primeiras a comercializar comida e os outros artigos no mesmo espaço. Quando morreu, sua fortuna o colocou num lugar especial. Mas ele usava o seu dinheiro despreocupadamente, passando com frequência por suas lojas e revelando um bom coração ao cumprimentar clientes, distribuir cupons para sorvetes e o mesmo e empacotar compras. Seu espírito generoso fez com que as notícias de seu funeral fosse mais difícil de aceitar. Os amigos cristãos de Fred se preocupavam por ele não conhecer Jesus, mas o pastor, durante o culto fúnebre, fez de conta que isso não importava. Como herdar a vida eterna? Perguntou aos enlutados, sendo um bom vizinho, como Fred era. Espero que Fred tenha acreditado em algo mais do que isso, já que isso é uma resposta tragicamente errada. Certa feita, um jovem rico fez a mesma pergunta a Jesus: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Quando o homem afirmou que havia respeitado os 10 mandamentos por toda a sua vida, o que poderia levá-lo também a ser um bom vizinho? Jesus respondeu a ele que isso não era o suficiente. Vá, venda tudo que tem e dê o direito aos pobres. Depois venha e siga-me. Mas o homem achou que o preço era alto demais e foi embora triste. O homem não estava sendo necessariamente materialista, mas Jesus conhecia seu coração. Ele teria que escolher entre o tesouro da terra e o tesouro do céu. Como a riqueza do homem era um obstáculo à sua fé, Jesus disse que era difícil o homem se salvar. Como você herda a vida eterna? Coloque o mundo inteiro, família, amigos, dinheiro, sexo, de um lado e apenas Jesus do outro. Qual você escolhe? Ei, qual é a tua escolha hoje? Eu sei que às vezes a gente se deixa levar pelo materialismo, ter dinheiro, viver em função da família, em função de outras coisas, não é errado. O errado é nós não priorizarmos o reino de Deus, como Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus, verso 33. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A questão aqui, né, é que o grande Fred Milder, ele não conhecia Jesus, mas era um homem bondoso. Então, hoje em dia, é o que pinta a religião para ser um ser humano, um homem bondoso. Se esquece do principal: crer em Jesus, crer na pessoa de Jesus. Não basta você ser uma pessoa caridosa, não basta somente você ser uma pessoa bondosa, né? Ontem mesmo, né, à tarde, eu estava indo fazer alguns afazeres lá fora no centro de Itaguaí, aqui, no Rio de Janeiro,
e quando viram ali uma determinada curva, uma mulher cai, não atropelei, caiu do nada, estava andando e ela caiu e se machucou, né? E aí veio duas jovens solidárias, levantou ela, eu já ia levantando, abrindo o carro para poder levantá-la, mas aí não precisou porque as meninas. E aí eu fui me coloquei à disposição para levar ela para o UPA para poder ser tratada. Ela falou que não era necessário. E, e ela. E eu só, então aí ele sugeriu pegar um Uber. Eu disse, não, eu levo em casa, não tem problema nenhum. Aí ela falou que depois ela falou que morava em determinado lugar, bem longe. Bem longe. Eu estava querendo agitar, porque eu tinha que trabalhar à noite ontem, né? Mas o moral da história é o seguinte: a gente, na verdade, se não fizesse esse tipo de situação, eu ficaria me martirizando. Então eu tenho que fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Dever em casa, tudo bem, tranquilamente. Mas isso não é o bastante. Não é ser bondoso, como eu fiz uma caridade ontem. Não. Nós temos que ser muito mais do que isso. Crer em Jesus. Estar disposto. A questão toda aqui é estar disposto a entregar tudo em nome de Jesus. A pergunta que Jesus fez aqui a esse jovem, mas também faz sempre a nós, e nós devemos fazer a nós mesmos a cada dia. Estamos verdadeiramente dispostos a entregar tudo, né? Quando Jesus perguntar, por exemplo, você largar a tua família, largar o teu dinheiro, largar o teu emprego, largar todos os seus afazeres, está disposto a largar tudo por Jesus, né? É uma pergunta que deve ser muito bem analisada por nós, né? E a resposta será a resposta que Jesus viu na pessoa aqui desse menino, né? Que infelizmente ele seguia todos os mandamentos, era uma pessoa extremamente religiosa, olha só, era uma pessoa extremamente religiosa, porém faltava alguma coisa ainda, faltava abnegação, faltava renúncia. E se nós não tivermos, não abnegarmos dos nossos bens, não renunciarmos à nossa própria vida, né? Todos os nossos bens, toda a nossa bondade, a nossa religiosidade, ela não vai valer em nada. Fica a dica para você aqui, tá? E temos que ser definitivo nas questões da vida. E Deus está nos chamando para podermos seguir a Ele, né? Exclusivamente Ele. Fica aí a palavra hoje. Que Deus abençoe o seu sábado poderosamente. Vamos lá? O examine diz o seguinte: leia o Evangelho de Mateus, olha aí, capítulo 26, 16, versos 24 a 28, para descobrir a pergunta definitiva que deve ser respondida por todas as pessoas. Leia aí, Mateus 16, verso 24 ao 26. Leia, por favor. Né? É onde você vai encontrar aqui algumas perguntas que você estará mesmo disposto a... Né? Ainda temos o capítulo 9, se não me engano, de Lucas, a partir do verso 58 58 até a 72, mais ou menos assim. Fica ali no finalzinho de Lucas, que quando Jesus ele fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu levei uma série de desculpas, né? Eu não posso ir porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Leia lá com calma depois. Eu considere para terminarmos. Quem ou que você valoriza mais do que Jesus? A pergunta é muito bem colocada. Quem ou que você valoriza mais do que Jesus? Porque isso não é apenas ameaça a sua salvação, mas também não permite que ame as coisas do jeito certo. E o que é amar as coisas do jeito certo? Amar a Deus em todos os instantes, sobre todas as coisas. Deus te abençoe, que essa palavra seja muito bem ativa na minha vida e também na sua vida também. Bom, até amanhã para dar continuidade aqui. E hoje faltam 60 dias para terminarmos aí o nosso trabalho aqui. E ano que vem promete muitas coisas boas. Bom Deus abençoe.